Olá, tudo bem com vocês? Temos aqui um webinário gratuito maravilhoso. Então, presta atenção na mensagem inicial e eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e vou seguir na fusão de 3 filmes incríveis. Então, o primeiro é The Edge of Tomorrow, que é de 2014, No Limite do Amanhã, com Tom Cruise. É tudo Tom Cruise aqui. O segundo é Missão Impossível e o terceiro também, 7 e 8. Então, é de Dead Reckoning e depois de Final Reckoning, que aqui no Brasil se chamou Acerto de Contas 1 e 2. Por incrível que pareça, a mensagem se unifica e ela é fundamental que seja... Você preste atenção, essa resenha não vai ser lenta, ou seja, ela vai ser lenta, mas ela não vai ser curta. E o recado é fantástico. Ela é uma resenha densa de informação, onde eu sincronizo a informação e todas as simbologias presentes nesses 3 filmes em relação ao entendimento do tempo e ao entendimento para onde estamos indo sobre a questão do alfa e o ômega. Então, como tem muito texto, muita imagem, levei 3 dias para montar isso, tá? Então, deu muito trabalho, porque ela é extremamente profunda. Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Toim, toim. Som. Então, vamos lá. Crônicas do Futuro. O tempo tem 2 faces, alfa e ômega, o início e o fim. O começo e o fim, então, também é uma maneira de falar, eu prefiro o termo o início e o fim, mas talvez eles não estejam distantes, talvez uma coisa seja outra coisa. Talvez o fim dos tempos que tanto tememos seja apenas o eco de um começo mal compreendido. Em Missão Impossível, o gesto de amor gera o nascimento da entidade. Eu vou explicar. Em The Edge of Tomorrow, No Limite do Amanhã, a guerra se encerra quando o ômega, termo para o fim do ciclo, é destruído. O herói que enfrenta o tempo não busca o fim, ele volta ao começo, porque só quem entende o alfa pode impedir que o ômega devore o mundo. Baita simbologia. Você vai entender melhor depois. Às vezes o tempo não é uma linha reta. É um círculo silencioso que nos observa. Esses símbolos estão nos filmes. E se o tempo não fosse uma linha que avança, mas uma prisão que reinicia cada erro? No Limite do Amanhã, o filme nos lança nesse pesadelo. O homem comum, um oficial de marketing, não um soldado. Bom, ele era um oficial, mas não era um soldado treinado. É lançado à frente de batalha de uma guerra impossível contra alienígenas que sempre estão a um passo à frente porque eles dominavam o tempo. Mas quando morre, o personagem principal, que é o Tom Cruise, mas quando ele morre, ele acorda. E quando morre de novo, ele acorda outra vez, despertando mais intensamente. O que parecia um castigo se torna uma chance, um ciclo de morte e retorno onde cada erro se transforma em aprendizado, sapiência, transformação e domínio. O tempo agora não flui, ele molda. E quanto mais o herói morre, mais ele compreende que vencer não é sobre força, e sim conhecer o jogo profundamente. É sobre saber o momento certo de agir e de se sacrificar se necessário. Esta é uma história sobre repetição, memória, estratégia, mas, acima de tudo, sobre consciência e transcendência, que só é possível quando a memória está completa, quando todas as alternativas foram exploradas, quando, então, a consciência está completa nesse ciclo de jogo, porque é o momento em que parar de morrer exige entender por que estamos vivos e então agir para viver realmente. É belíssimo isso, não é verdade? Deixa eu só checar aqui. Bem, então, No Limite do Amanhã, The Edge of Tomorrow,
2014, nós temos uma dupla linda, que é o Tom Cruise e a Emily Blunt, que acho ela fantástica para esse tipo de filme. Aí a cinematografia belíssima e baseado em... Aqui vai aparecer. Então, peraí, já vai colocar. O orçamento do filme foi 178 milhões e a bilheteria 370 milhões. Então, isso foi um sucesso para a época, mas eles, claro, queriam mais, né? Uma resenha, ou pelo menos uma crítica muito engraçadinha que eu achei do Chicago Sun-Times, na época que o filme saiu, 2014, ele disse: No Limite da Manhã é a metáfora definitiva sobre a carreira de Tom Cruise. Você não pode matar esse cara, ele vai continuar vindo. E ele continua sendo, sem dúvida, o maior astro de cinema do mundo por um motivo. Ele traz isso à tona. Concordo. Então, aqui está a imagem que você deve ter na sua cabeça. Provavelmente você assistiu o filme, se você não assistiu. Então, tudo que eu vou falar tem spoiler. Então, os 3 filmes que eu vou comentar, eu vou do começo ao fim, tem spoiler. Então, se você não assistiu nenhum deles, ou se fica chateado por não ter assistido e saber o que acontece, eu já sou ao contrário. Eu gosto de estudar tudo antes para depois ver. Isso me faz enxergar mais, mas depende da pessoa. Então, já estou avisando, tá cheio de spoiler, né? Então, sendo Tom Cruise para sempre. Mais uma puxadinha de resenha, diz lá. O filme começa com agências de notícias internacionais, a BBC e Sky News, noticiando a invasão e quase conquista da Europa por entidades extraterrestres. Até a CNN interrompe sua cobertura 24 horas por dia, 7 dias por semana, do avião malaio, dando a Wolf Blitzer e a chance de reportar uma notícia realmente urgente. Então, no final, sem spoilers, diz aqui nesse pedaço, mas eu vou dar, descobrimos que tropas russas e chinesas estão se movendo pela Europa Ocidental sem resistência. Essa deveria ser a boa notícia. Então, nós temos essas figurinhas aqui, que são os mimics, os extraterrestres, sempre cheios de patas, porque isso é uma constância nos filmes, onde mostra extraterrestres malvados, sempre com essas aparências aqui. Então, são organismos mais cibernéticos do que orgânicos, embora eles morram, né? E aqui está a dupla fantástica nesse filme. Então, aqui é porque em uma dos acessos à batalha, em que ela dominava o tempo, eu já vou explicar como, ela, por conhecer, antes do personagem do Tom Cruise conhecer o que estava acontecendo, podia antever os movimentos, então ela venceu uma das fases da batalha e se tornou uma heroína. Então, No Limite da Manhã é um filme de ação e ficção científica, isso que eu queria colocar aqui, escrito por Christopher McQuarrie, que hoje é o grande parceiro do Tom Cruise, tanto quanto em script como em direção, né? E outra equipe de roteiristas, mas ele foi o líder disso, vagamente baseado na novela, ou seja, no, como é que chama isso? Mangá japonês, que está aqui o nome dele, de Hiroshi Sakurazaka. All you need is kill, tudo que você precisa é matar. Entusiasmante. Então, é estrelado por Tom Cruise e Emily Blunt. O filme se passa em um futuro onde a maior parte da Europa está ocupada por uma raça alienígena. Os atores que fazem parte do casting, né, de todo o recrutamento, são fantásticos, um melhor que o outro. Então, não há que dizer. Um destaque para o simpático Bill Paxton, mas todos eles são incríveis, né, perfeitos no seu papel. Então, eu não vou ficar me atendo a isso, e sim a parte central da história. Então, o Tom Cruise é o Major William Cage, um oficial de relações públicas sem experiência de combate. O papel dele era ficar por detrás, ele era um covarde para o combate, mas influenciava a nível de marketing para que as pessoas se voluntariassem a lutar, ou seja, morrer no combate com os extraterrestres. Então, num momento que não tem explicação por quê, os seus superiores querem liquidá-lo, porque talvez estava ficando famoso demais, mais ou menos o que aconteceu com o primeiro russo a ir para o espaço, que acabou ficando tão famoso que depois resolveram o liquidar. Assim, a história, já contei isso em outro webinar. Então, ele é forçado por seus superiores a se juntar a uma operação contra os alienígenas,
apenas para se ver vencendo um loop temporal enquanto tenta encontrar uma maneira de derrotar os invasores. Tudo isso é importante, faz parte das análises que eu vou colocar. E o personagem fantástico que é o Sargento Bill Paxton, só faz esse papel, né? E vai e volta e repete. E Brenda Gleeson, que é o tal do general, também aparece em papéis coadjuvantes. Então, ele foi lançado em 30 de maio de 2014, já falamos da arrecadação. E a trama, então, essa raça alienígena, o que importa é esses mimics aqui, né, da Europa continental, matando milhões. Em 2020, a humanidade, então, formou uma aliança militar global, a Força de Defesa da UDF, que é a União, né, para combater esses mimics. É só um instantinho que eu vou tirar essas listrinhas que ficam aqui, tenha paciência, que eu preciso tirar essas coisinhas que elas me irritam. Pronto, saiu. No entanto, a vitória permaneceu incerta até a recente Batalha de Verdun. Na hora que eu vi o nome, eu falei, hello, já vou explicar. Conquistada pela célebre heroína de guerra, Sargento Rita Vrataski, né? Então, a Rita, linda, então aqui chamada então de Anjo de Verdun. O nome Anjo é interessante porque Verdun você já vai saber o que é, e cada palavra que entra no filme, eu analisei as principais, e para trazer para o meu ponto central, elas representam uma simbologia. Então, o caso de chamar de Anjo de Verdun também tem uma simbologia um tanto quanto importante aqui. Então, como os alienígenas chegaram à Terra? No filme é mencionado que um meteoro caiu na Alemanha Central, então essas coisas todas que se implantam na memória coletiva da humanidade, não importa aqui, unicamente a história do filme, e sim, eu quero que você preste atenção, enquanto isso vai ser impresso no cognitivo das pessoas, ou quanto isso analisa o que está impresso no cognitivo das pessoas, ok? Então, diz assim, a partir daí os alienígenas, chamados de mimics, começaram a se espalhar rapidamente pelo continente europeu, vencendo exércitos e tomando países com facilidade estratégica, porque eles dominavam o tempo. Então, essa fala aparece em um dos primeiros trechos do filme, na narrativa televisiva com reportagens globais, que diz: eles chegaram à Terra através de um meteoro, não por uma nave espacial construída. O que dá a entender que ou são uma espécie de parasita biomecânica que se aloja em rochas espaciais, como em Life ou Venom, ou então bioarmas controladas por uma inteligência central, o tal do Ômega, que pode semear planetas com um tipo de vírus cósmico de colonização e que, para isso, então, ele destrói toda a vida existente. Do jeitinho que o povo gosta de ver filme. Mas tem um significado simbólico, porque eu vou evoluindo em simbologia o tempo todo e vou crescendo nessa resenha. A ideia do meteoro reforça a natureza inevitável e impessoal da ameaça, o fim dos tempos, a destruição, o apocalipse. Então, o mal não veio com intenção, ele caiu do céu como uma fatalidade cósmica, como se conta que foram destruídos os dinossauros. Talvez tenha acontecido o grande dilúvio com um choque desse tipo, ecoando pragas, meteoros e dilúvios místicos, ou mítico. Talvez o termo místico não faça diferença. Isso faz com que o ciclo de repetição vivido por Cage, que é o personagem, interessante, Cage, que mostra o nome de Edgar Cage, como é que se chama? Aquele que é famoso na história, que tinha visões e que era o médium adormecido ou médium do divã. Então, o nome sargento do caso, ele acha que é Major Cage, tem a ver com o nome do Edgar Cage. Mas isso é o de menos, porque os dois previam coisas, né? Mas isso é o de menos, é o menos importante no filme, como você vai perceber. Então, se pareça com uma maldição imposta pelo universo e não com uma guerra tradicional. Aí vai as coisas que são importantes entendermos. Uma delas está aqui. A Batalha de Verdun, que ocorreu de fato, no dia que eu nasci, mas não no ano, tá? Não sou tão velha assim. 21 de fevereiro a 18 de dezembro de 1916, a Batalha de Verdun, que aconteceu na França.
É a batalha que foi a mais terrível da Primeira Guerra Mundial. Então, você tem aqui Verdun, localizado na França, vitória francesa contra o consórcio, digamos assim, alemão. Então, você tem aqui 1.400.000 soldados do lado francês e 1.250.000 soldados do lado alemão. E o número de mortes, ou aqui se diz mais ou menos 162.000 de um lado, 143.000 do outro, embora com certeza o número foi muito maior, o número de que sofreram lesões ali, chegando a esse absurdo da soma de 315.000 ou 542.000 de um lado e 434.000 do outro. Você pode imaginar que esse número foi bem maior na totalidade de mortes e feridos, né? Então, apenas para você ter ideia do nome, por que esse nome? Porque a Batalha de Verdun traz a memória de uma carnificina terrível que aconteceu naquelas guerras de trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Então, na Grã-Bretanha, a UDF, essa união das forças, né, começa uma grande invasão à França. Então, o general Brigham, que é esse aqui, que é outro barretator, ordena ao oficial de relações públicas, o major William Cage, Edgar Cage, que cubra a ofensiva da linha de frente para o inexperiente e covarde Cage. Então, ele tenta chantagear Brigham para que ele rescinda a ordem. Então, aqui é a cara dele falando com ele. Esse aqui tem uma cara terrível o tempo todo, na mesma situação, mesma expressão visual, não está nem aí com nada, não está aí nem com a batalha e tudo que se dane, a expressão dele é essa. E o Tom Cruise chega, o Cage chega com aquela cara de eu sou só um oficial de marketing, eu estou por cima da coisa, eu estou super famoso na televisão e na mídia, eu sou uma estrela. E aí ele diz para ele que ele vai para a frente de batalha e, claro, né, o personagem não quer e tenta escapar, e aí ele perde as insígnias e vai ser um soldado na batalha. Então, esse Brigham manda prender Cage, rebaixá-lo a soldado e enviá-lo à base militar no aeroporto de Heathrow para se juntar à invasão como alguém na frente da infantaria, que é o que vai na frente. Então, ele é designado ao sargento Moore Farrell e ao desajustado Esquadrão J, que é uma turma muito legal, que o desaprovam e o menosprezam. Então, a primeira batalha dele é cômica, porque ele não sabia usar nada, não sabia usar essas coisas e não tinha sido treinado. Então, ele morre um número imenso de vezes, e o filme mostra vai e volta, né? Para que ele vá se desenvolvendo, mas o interessante é que no dia seguinte da primeira investida, as forças invasoras desembarcam em uma praia francesa, mas não emboscadas e massacradas, são emboscadas e massacradas por Mimics. Então Cage usa uma mina Claymore, que era uma das minas que estava de explosão num dos colegas que morreu, para matar esse alfa. Então, esses que são azuizinhos assim, que são mais poderosinhos, são os alfa. Pouco deles está nas batalhas, a maioria são os mimics normais. Então, banhado desse sangue, ou do fluido desse mimic, Cage morre durante a explosão que se segue. Mas a questão é que, então, agora ele acorda repetidamente de novo, essa cena que vai e volta o tempo todo, é muito engraçado, percebendo que está revivendo, igual o dia da marmota, revivendo a manhã anterior, e ele vai aprendendo e repetindo o tempo todo, né? Mas ele já tinha a memória do alfa com ele, a conectividade, embora ele ainda não soubesse disso. Então ele faz tentativas frustradas de alertar contra a invasão e passa por vários ciclos nos quais morre na praia apenas para acordar novamente em Heathrow, que é o local do aeroporto inglês, e de lá vai para a França. Então, a cada ciclo, suas habilidades de combate e conhecimento do campo de batalha melhoram. Então, e ele conhece a Vrataski, né? Então, ele tenta salvar a vida dela para que ela possa os liberar, mas após reconhecer sua aparente presciência, ela se deixa morrer, ordenando que Cage a encontre em seu próximo ciclo.
Então, Cage rapidamente convence Vrataski da reinicialização, pois ela ganhou o mesmo poder após a exposição do sangue de um alfa. Então, ela tinha a mesma coisa, só que quando eles tomavam, não morriam, de fato, em uma batalha e eram resgatados em fase de moribunda, se eles tomassem sangue de qualquer humano, para que o pessoal médico ia fazer isso, eles perderiam a memória. Isso significa que, primeiro lance para você, quando se tem a memória no sangue, misturar sangues faz perder a memória, né? Então, isso aconteceu com a Vrataski quando ela venceu as batalhas lá, mas infelizmente, depois dela ter vencido, ela não morreu na batalha e aí deram sangue para ela, ela perdeu a memória e isso agora estava acontecendo só com o Cage. Então, seus laços permitiram que ela, uma soldada inicialmente inexperiente, vencesse em Verdun, mas uma transfusão de sangue posterior removeu o poder, como eu falei. Então, Vrataski leva Cage ao especialista em Mimics, Dr. Carter, que explica que as criaturas são um superorganismo controlado por um único e gigantesco Mimic chamado Ômega. Esse aqui é o doidão desse Dr. Carter, que é outro ator fantástico, e tá com o símbolo dos dedos assim, porque ele diz, quantos dedos tem atrás de mim, né? Isso porque se fosse uma outra vez repetida, ou seja, se ele já tivesse sido encontrado e o tempo tivesse sido resetado, o personagem do Tom Cruise, o Cage, saberia. E nesse caso, ele não sabia na primeira encontro. Então, sempre que os Mimics Alpha são mortos, o Ômega reinicia um laço e ajusta sua tática até que os Mimics vençam. Então, é impossível vencer o Ômega, porque ele vai ganhando memória e vai ganhando conhecimento das ações dos humanos que sempre estão se adaptando, mas ele vai ganhando, inclusive, previsão de jogo. Então, Vrataski percebe que os Mimics permitiram a vitória da UDF em Verdun para torná-los excessivamente confiantes em seus novos exoesqueletos, induzi-los a compreender suas forças na retomada da Europa, permitindo que os Mimics exterminem a maior parte da resistência. Então, ele tem uma visão do Ômega escondido em uma represa alemã. Essa já é a parte já bem avançada do filme. Então, eles dois, né, vão até lá e descobrem que, na verdade, as visões que ele estava tendo eram visões em que o próprio Ômega estava enganando o Cage de onde ele poderia estar. Então, eles vão para Paris, onde os membros do esquadrão se sacrificam para garantir que Cage e Vrataski conseguissem chegar ao Louvre, que é onde realmente estava, e aí entra a parte toda de conseguir eliminar esse Ômega e encerrar a história. Então, a história aqui no final feliz, né? Esse Edgar Cage major, que então consegue fazer o que ele tinha que fazer, porque ele vai perdendo aquela postura de medo de não ser um herói, aquele que nega ser o herói, então tem toda a jornada do herói, do personagem, e ele vai assumindo força. Como é que a pessoa assume essa força? Primeiro porque assume um senso de responsabilidade. Dessa forma ele era o eleito, porque era o único que tinha a memória do alfa. E, por outro lado, ele vai ganhando a memória do jogo e vai se tornando mais hábil para executar o jogo. Isso faz com que, então, ele seja capaz de lidar com a coisa de maneira a se tornar um ser mais hábil, capaz, consciente, e além do treinamento que ela fez com ele, fazendo com que ele fosse um soldado eficiente. Então, chega o ponto em que ele assume o papel do herói totalmente e se sacrifica, jogando então a bomba na boca, ou sei lá o que se chama isso, aonde o Ômega estava debaixo da pirâmide de cristal do Museu do Louvre, não coincidentemente, e não por acaso quero dizer, mas coincidentemente, com a história do Código da Vinci. Então, tem toda essa cena onde estava tudo encharcado, água debaixo da pirâmide de cristal do Louvre. E aí é quando ele explode junto com o Ômega
e a história então é resetada e o mundo se livra disso. Então o Alpha mata Vratarsky e ela morre nessa fase, mas ok, quando reseta ela volta e fere mortalmente Cage, mas ele lança várias granadas que destroem esse ômega e o banho de seu sangue, então ele continua tendo a condição de retornar no tempo, que é o que acontece. Então aqui tem um bannerzinho para ajudar e você entender. Vamos à análise. Museu do Louvre, a pirâmide do Louvre, água, o inconsciente ou subconsciente, né? O ômega, que é o final dos tempos, para que um reinício seja feito, está debaixo da pirâmide do Louvre. Então, se você assistiu o Código da Vinci, então tem mais um filme para juntar aqui. O tal do corpo de Maria Madalena, após ter dado à luz aos descendentes de Jesus, essa é uma história merovingia extremamente falaciosa, inventada unicamente para dar o direito divino aos reis merovingios, na sequência reis francos, né? Da onde sai então aquela estrela ou aquela flor de lis na coroa. Então a flor de lis representa, desde a antiga Suméria, um estado que você vê nas figuras sumerianas. Você tem um estado de realeza. Eu não vou ficar mostrando o que é da antiga Suméria, mas isso foi trazido, então, para a linhagem da síntese, onde um novo império seria criado com um direito divino. Então, na mesma história que foi criada, que Maria Madalena deu a linhagem de Jesus, significava que esses reis, eles eram da linhagem de Jesus, o seu blá, 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 né? Então, eles tinham o direito divino de reinar. Mesma coisa que acontece hoje, esse direito divino de reinar volta na história do reset mundial e da nova ordem mundial, que eu já venho contando e não vou ficar resgatando isso aqui, senão a gente não sai daqui. Esse conteúdo não só está aqui no meu canal, como está especialmente nos meus cursos. Então, o que nós temos? Nós temos a simbologia do alfa, o controle do tempo, a espiral do tempo, a flor de lis, que é o direito divino. Então, como é que tem alguma coisa aqui que tem o direito divino? A simbologia. Então, a simbologia do filme é o direito divino vindo de cima através de um efeito de catástrofe. Não quer dizer que o direito divino é desses patudos. Quer dizer que o direito divino chama algo que vem de cima e que o fim dos tempos apocalíptico dará início a uma era nova, né? Então, se você tem lá o ômega no filme The Edge of Tomorrow, que a gente acabou de ver, então, que é esse, No Limite do Amanhã, e Maria Madalena, do Código da Vinci, trazem um contexto da rosa, que é a ideia o nome da rosa, ou seja, nesse caso, não o nome da rosa do filme, mas a rosa sempre representou o segredo, e esse segredo, seja lá qual for, o primeiro segredo seria a Maria Madalena. Então, ela ser vermelha tem a ver com a linhagem do sangue, ok? Muito bem. Então, aqui está o Cage no final do filme, com a cara toda simpática, que volta para buscá-la, para, enfim, encontrá-la. Ela não lembra, mas na hora que ele contar a história, ela vai reconhecer, com certeza. Então, Cage acorda antes de seu primeiro encontro com o General Brigham, porque ia começar tudo de novo, e presencia um anúncio na imprensa que todos os Mimics estão mortos após uma misteriosa onda de energia em Paris. Cage retorna a Heathrow e encontra a Vratarsky. Sem saber de sua identidade, ela pergunta o que ele quer e Cage ri e fica por aí. Bom, essa biologia, umas partes agora do filme, para poder ficar realmente bem claro, onde eu vou amarrando as coisas. Então, essa biologia dos Mimic, né, esses monstrinhos patudos, o que o Major William matou e seu líquido contaminou é o principal do alfa,
atuando como um sistema nervoso central de uma hive, ou seja, um sistema de teia interconectada. Então, o cérebro que controla tudo é esse ômega. Então, é uma frase que foi colocada em função disso. Você não está lutando contra um exército, e sim com um único organismo. Então, a humanidade hoje não entende que ela está lutando hoje, aliás, não está, está só sendo jogada no jogo, ela está hoje sob o domínio de um único organismo, que é o sistema central, que na Terra hoje domina a todos. E sim, eles estão em uma rede. Então, quando o alfa é morto, o ômega reinicia o tempo. Dessa vez, ele pode se recordar do que vai acontecer, tanto quanto você. Então, o inimigo que sabe o futuro não tem como perder. É uma frase que foi colocada lá, ou seja, acho que foi a própria Vataski que falou para ele, que o inimigo que sabe o futuro não tem como perder. A questão é que nós, hoje, na humanidade, temos um inimigo que não só sabe o futuro, mas controla o nosso futuro. Então, eles permitiram que vencêssemos algumas batalhas, pois essa coisa quer que usemos tudo que temos na invasão. É isso que esse sistema faz conosco. Ele nos oprime, sai do filme Veja para a Humanidade. Eu estou fazendo paralelos. Ele nos oprime, ele nos controla. E de vez em quando ele nos dá um pouco de suspiro. Então coloca um regime opressor no país, depois de anos e anos de desgraça, retiram o sistema opressor, igual vai acontecer no Brasil agora, e vão simular um bom tempo e um bom momento surgindo. Só que são só apenas ideias, maneiras de dar às pessoas um momento de delírio, onde elas acham que elas vão entrar numa era de ouro, que nunca vem, porque nós estamos indo em direção ao final dos tempos, e isso é tudo que nós temos hoje, a humanidade colabora com isso fortemente. Aí ele diz lá, a Operação Downfall não é nossa operação, é a do inimigo, ou seja, essa operação onde eles iriam supostamente ter a vitória contra os Mimics, ela não é a operação que eles criaram, sim a que o próprio sistema, o ômega, esses alfas e os Mimics, estavam preparando para a aniquilação final da vitória, dessa turma toda que estava associada e impedir a sua vitória. Aí diz lá, você precisa entender que esse é um organismo perfeito, feito para conquistar mundos. Tudo o que sabemos é que há inúmeros asteroides vagando pela Terra e tudo o que acontece é que eles atacam a vida que habita nele. E nada impedirá os Mimics de conquistar o resto do mundo, a menos que você inverta o que estão criando. E como isso seria? Você controla a vulnerabilidade deles, reiniciando o dia. Então, a partir do momento em que a pessoa tem a informação e está sincronizada com os mesmos que estão querendo dominar você, ela passa a ter, através do conhecimento do outro, enxergar o outro e conhecer a mente do outro, a capacidade de alterar o domínio dele sobre nós. Entenda o que eu estou falando, não é sobre o filme, ok? Então, quando o ômega está buscando te encontrar, você tem visões de onde ele está. Meio Harry Potter isso aqui, né? A previsibilidade é o que faz perder o jogo. O coletivo é o programado. Se você pensar bem do Harry Potter, é a mesma coisa. O único ser que poderia vencer é aquele que não pode ser mencionado, é aquele que tinha o seu sangue, é aquele que tinha a capacidade de entrar nele, ter a memória dele, ter a informação dele, ter o poder dele. Entenda a mensagem. Os dois filmes, aí é Harry Potter, aqui no Limite do Amanhã, dizendo que memória é tudo. Então, ou você conhece o inimigo, ou você nunca o vencerá. Então, o único que pode alterar as coisas é o que não é programável. Portanto, imprevisível
e mais complexo. Apenas o ser que se torna mais complexo, como ele se torna mais complexo, é o caso do Cage ou da Blavatsky, é adquirindo domínio através de memória de todas as possibilidades. Então, é o que conhece o jogo plenamente. Então, a pirâmide submersa e o ômega, um eixo simbólico entre o tempo, o poder e o mito. O ômega submerso, o fim que habita o inconsciente. Então, esse ômega, entidade central que comanda, está debaixo da água, que associa o inconsciente coletivo, sob o Louvre, epicentro da arte ocidental, o Código da Vinci, que eu já falei, e o túmulo simbólico de Maria Madalena. O que isso quer dizer? Que o tempo está sendo controlado por um inconsciente manipulado, por um mito construído sobre outra camada de mito. O inimigo não está no céu, nem no espaço. Está embaixo, oculto e protegido por símbolos de legitimidade ancestral. Se você não deu um pulo até agora, é porque você não me acompanha o suficiente por isso, embora eu dê tanto conteúdo gratuito quanto através dos cursos para que você entenda o que eu estou falando. A pirâmide de cristal, transparência ilusória. A pirâmide invertida, porque você tem uma para cima e uma para baixo, no Louvre, tem dupla função simbólica. Representa uma chave de poder, pois está na interseção do subterrâneo e do visível. É feito de cristal, símbolo moderno da transparência, mas paradoxalmente usado aqui para esconder segredos, como ocorreu no Código da Vinci. Então, o cristal não revela, ele reflete e distorce. Assim, a simulação do tempo pelo ômega, que parece real, mas é um loop manipulado, e assim estamos nós, humanidade. A água é o retorno ao ventre, à origem, o alfa e o ômega, né? Então, a água no meio, onde está o ômega, representa o reino pré-formado, onde tudo retorna para renascer, um útero simbólico do tempo. O local onde o herói desce para matar a entidade representa um catabases, descida ao mundo inferior, como nos mitos Orfeu, Inanna, Cristo, e simbolicamente, o rei Arthur, a morte da ilusão do tempo cíclico controlado. Maria Madalena, já falei, Merovingios, direito divino fabricado. Então, no Código da Vinci, Maria Madalena é posicionada como a portadora do sangue de Cristo, a rosa, a pirâmide escondida com a arca secreta, o direito real, a arca A. Então, a ancestralidade, Ark, o mais antigo. Os merovingios, segundo o mito, seriam os seus descendentes que retornam, então, à história do rei, dos reis por direito divino, que você vai ter o prazer de ver acontecer na nova ordem mundial, se estiver vivo até lá. E agora veja a genialidade involuntária ou não do cinema. O ômega alienígena está exatamente onde, segundo o mito, está enterrada a origem do direito divino dos reis da França. Interessantemente, a França está sendo tomada pelo Islã. Não vou te dar todos os símbolos aqui, mas vamos continuar. Tempo e realeza são ambos controlados por um segredo enterrado ali. Então, a conclusão que nós podemos dar sobre essas partes é que o tempo está nesse filme como narrativa fabricada. O filme mesmo inconscientemente coloca sobre o Louvre, sobre a pirâmide, sobre a água, a ilusão do controle do tempo. O herói só vence o tempo ao destruir essa ilusão, matando o ômega no mesmo espaço onde se construiu o mito de sangue sagrado e do direito divino. Então, o personagem do Tom Cruise é banhado novamente pelo sangue sagrado do ômega, que dá um reset no tempo. Assim, o filme faz um eco, uma verdade profunda, enquanto não rompermos com os nossos mitos fundadores manipulados, viveremos os loops, que é o que está a humanidade no seu eterno retorno, seja histórico, espiritual ou tecnológico. É duro, né? Enxergar tudo isso num filme desse. Então, a síntese é o ômega, o fim do tempo,
Só um instantinho para melhorar isso aqui. É que isso fica entalado na minha garganta, então é por isso que fica difícil. O ômega, o fim do tempo, já submerso sobre o Louvre. Então, o mesmo solo onde os mitos do direito divino foram enterrados, sob camadas de cristal e silêncio. Eu estou indo e voltando porque você tem que pegar isso. A água envolve como ventre, como espelho do inconsciente coletivo. A pirâmide, símbolo do poder invertido, protege, mas também revela. Só não enxergar quem não quer. Mas para enxergar tem que ter conhecimento. Que o tempo que vivemos pode ser a construção tão artificial quanto o sangue sagrado dos reis inventados. Então aqui nós temos os dois lados. O Aeon e o Satã, o invertido. O alfa e o ômega, o início e o fim, a polaridade positiva e negativa. Então, luz e sombras estão sempre presentes. E as pessoas costumam enxergar, na grande maioria, ou só luz, ou só sombras. Destruir o ômega não é apenas vencer o inimigo, é romper o ciclo de narrativas impostas e finalmente escolher um novo começo. O que você quer para a sua vida? Sem memória, você não vai conseguir. Sem estar treinado como um soldado através da memória e habilidade, você não vai conseguir. Mas a boa notícia é que você pode conseguir. É só fazer esse caminho. Tem algumas falas e pontos importantes analisados por um aluno maravilhoso que alcançou já níveis de evolução incrível, chegou todo torto nos meus cursos há poucos anos atrás e rapidamente atingiu um ponto de transformação incrível e de transcendência. Então não vou falar o nome dele para não causar ciumeira. E isso aqui é o que ele apontou no filme. Eu tirei uma parte ou outra, mas é porque para não ficar longo. Então ele disse, muito interessante o filme No Limite do Amanhã. O que aconteceu? Frases que ele notou. O que aconteceu com você aconteceu comigo. Isso significa filosofia do processo e ao mesmo tempo emaranhamento. As informações estão emaranhadas e elas vão em ciclos de repetição. Ao mesmo tempo, existe o que se chama de padrão de interferência. Então, um influencia o outro, ou um passa o bastão para o outro. Quando um está desperto, ele acaba emaranhando, gerando a condição para que outro continue. É mais ou menos o fato que acontece com Cage. Como é que ele apareceu na coisa? Esse Cage que lembra Casey, que na verdade Edgar era Case, mas eu estou entendendo que é um paralelo entre Cage de estar preso, que significa uma prisão, e ao mesmo tempo Case de memória. Então esse nome não foi ao acaso, é um som de Cage, não ao acaso. Então ele diz, ele sou eu antes de Verdun. Então, sempre que um alfa é morto, uma resposta automática é ativada. O ômega reinicia o dia outra vez, mas dessa vez ele se lembra do que vai acontecer e sabe o que vamos fazer antes de fazermos. O inimigo que conhece o futuro jamais pode perder. O ômega quer que acreditemos que podemos vencer, quer que usemos tudo o que temos. O ômega é um conquistador de mundos perfeitamente evoluindo. Há milhões desses vagando pelo cosmos, só aguardando cair em um mundo com as condições perfeitas. Só precisam de que a forma de vida dominante ataque e nada impedirá que eles conquistem o mundo, a menos que você mude o resultado. Ao matar o alfa, você entrou no sistema nervoso dele. A única vulnerabilidade desse organismo é a humanidade. Independentemente disso, você tem o poder agora. Como eu controlo isso? Você tem que morrer todo dia, esvaziar o copo, até que o ômega seja destruído, alcançado. O que você espera de mim? Que perceba algo estranho, que eu identifique. O ômega sente quando está perdendo o controle. Ele está mentalmente tentando encontrar você. Quando ele está perto de te encontrar, você começa a ter visões. Então, preste atenção a essa regra.
Se você se machucar em combate, trate de morrer. Fala assim, por quê? Minha última vez que um combate, ela fala da história do sangue, então a questão da memória do sangue significa que ao misturar o sangue, eu perdi a memória, o poder, entende? Quem sabe gnose e conhece no meu curso A Era de Ouro, entendeu o recado que está aqui. E é uma verdade. Ao misturar o sangue, a memória é perdida. Eu não vou explicar isso aqui, devido à reatividade das pessoas que não têm conhecimento disso. E muitos mitos na cabeça. Ela diz, você não tem tempo para pensar. Lembre-se, você tem que saber como matá-los. Então, ela diz, eu estava pensando, se isso estiver em meu sangue, eu transferi para você. Não funciona. Então, o que acontece? A memória, ela não é transferível. Então, você não pode misturar sangues. Isso não se transfere dessa maneira. A memória, ela é natural, ela surge na pessoa. E isso é um estado que está ligado a uma fonte conectiva. Então, nesse caso do filme, ligado ao alfa, que é a fonte conectiva. Eu também não vou conseguir te explicar isso aqui, porque demanda um monte de banco de dados e a turma que é mais religiosa e está formatadamente dentro do que o sistema plantou na cabeça delas e elas repetem porque não têm conhecimento profundo, se tornam violentamente reativas com assuntos como esse. Mas esse filme acende toda uma verdade por debaixo nessa simbologia. O inimigo quer manipular o tempo. Só dá para vencer essa guerra achando a fonte desse poder. O mundo só espera uma coisa de nós, que vençamos. Aqueles que têm memória têm a obrigação de vencer. Os que não têm memória, não adianta. Então, ele quer seu sangue, sabe quem você é. O que você faria se acreditasse no que eu acabei de te contar? Então, Case diz para o general, você não tem estrutura mental e nunca terá, porque o general nunca estará desperto. Aquele general que mandou ele para o campo de batalha e tirou as insígnias dele, aquele mais gordinho, que é o baita ator, ele faz o papel daquele que nunca terá memória, porque a memória não é para qualquer um. Isso também não vou explicar. É somente com os alfas que o ômega se importa. O ômega não se importa com os miméticos comuns, porque o ômega protege os alfas, os verdadeiros jogadores. O ômega repõe todos os alfas, dá suporte e estrutura para evoluir. E os miméticos continuam apenas simulando e repetindo. Então, isso aqui é o que eu chamo de NPCs, como é também o general. Ele é um NPC. Então, NPC nunca vai adquirir memória. Então, os alfas que movem o tempo, que são os jogadores que eu chamo de um jogo, onde nós estamos no jogo da vida, esses têm a memória. Infelizmente, boa parte dos jogadores não tem noção de que são jogadores. Pessoal, devido ao tamanho, o que eu vou fazer? Eu vou dividir isso aqui em 2, tá? Então, eu vou gravar já. Então, esse que eu falei sobre o limite de amanhã termina aqui. E agora eu vou fazer do Missão Impossível, mas nós estamos falando da mesma resenha. E é fundamental que você assista nessa sequência, ok? Então, agora eu vou fazer a parte 2 para vocês. Abraços e até daqui a pouco. E quando eu fizer a parte 2, aí vou lá. Aí sim, se a sua chama não acender, então você precisa de mais memória. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.